Como era o feudalismo na Europa medieval? Durante os séculos V e XV, a Europa vivenciava o período conhecido como Idade Média. Com isso, surgiu um sistema que era baseado em feudos, ou seja, algumas vilas. Desse modo, isso acabou contribuindo para com que a população se tornasse rural. Ao passo que esse novo modo de organização recebeu o nome de feudalismo, que era um conjunto de regras que atuava em todas as classes presentes nessa sociedade, de tal modo que alguns fatores foram decisivos para que isso pudesse acontecer. Entre eles estão a crise do Império Romano e a queda no comércio, além do fim da escravidão e um aumento na população rural da Europa. Outro ponto importante é a criação de vários senhorios e dos reinos bárbaros, enquanto que a Igreja Católica era valorizada e o paganismo diminuiu. Assim, o feudalismo foi sendo estabelecido aos poucos, até que dominou toda a Europa. Nesse sentido, saiba que as pessoas mais importantes se tornaram os donos das terras, enquanto que os vassalos e os súditos eram subordinados aos mesmos. Além disso, esse sistema era apoiado por alguns grupos, que eram as forças militares, a igreja e o sistema jurídico ideológico. Contudo, com a chegada do século XIII, algumas mudanças ocorreram e prejudicaram essa organização, já que houve uma consolidação na monarquia e a Europa foi reurbanizada. Mas, antes de começarmos, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e nos diga nos comentários quais assuntos sobre história você gostaria de ver por aqui. A história do feudalismo. O feudalismo se iniciou através da divisão do Império Romano. Com isso, foram criados dois locais distintos, sendo um no Ocidente e em Bizâncio, que mais tarde se tornaria Constantinopla. Por certo, o lado ocidental teve muitos problemas relacionados a invasões e dificuldades internas. Dessa maneira, houve uma grande fragmentação e surgiram os senhores feudais. Vale ressaltar que os romanos nomeavam outros povos de bárbaros, já que os mesmos não tinham costumes e nem conheciam a linguagem romana. Assim, eles viam os germanos como inimigos, e foi justamente eles que os atacaram. Em meados do século III, novos povos chegaram a Roma, que já estava muito enfraquecida, até que os hunos começaram a chegar na Europa e as defesas da cidade romana caíram. Isso foi gerando várias outras invasões que ajudaram na aceleração do feudalismo. Então, ocorreram mais dois ataques importantes durante os períodos posteriores, sendo o saque de Roma feito pelos visigodos em 410, e também quando os Érulos removeram o imperador do seu trono no ano de 476. Nisso, temos a passagem do que é conhecido como Antiguidade para a Idade Média. Logo após isso, os cristãos puderam ter liberdade de culto, e assim a sociedade feudal começou a ser construída. Ao passo que isso envolveu toda a escala política, econômica e social da época. Em meio aos reinos que surgiram, os francos foram os que tiveram maior solidez. Vale lembrar que os costumes, crenças e tradições seguiram essa linha dos povos feudais. O surgimento das vilas no feudalismo. Durante esta estruturação do feudalismo, surgiram as vilas. Além disso, tanto o comércio quanto as produções manuais, artesanais, ficaram enfraquecidas. Devido ao fato que o imperador não podia proteger a cidade, o povo se mudou para o campo, já que as invasões seriam constantes, pois não havia proteção nas fronteiras. Enquanto isso, os latifúndios perderam força juntamente com a mão de obra escrava. Desse modo, as vilas começaram a se estruturar e tinham algumas características próprias, onde elas eram autossuficientes e tinham os colonos como mão de obra principal. Além disso, os senhores feudais concediam a terra em troca de uma parte da produção. E não podemos esquecer que as unidades criadas nessa época se chamavam feudos. Em resumo, o feudalismo se estabelecia em um sistema de produção, onde os colonos usavam a terra do seu senhor e repartiam o que produziam. Posteriormente, os agricultores de pequeno porte fizeram o mesmo. Os feudos, na verdade, consistiam em áreas que eram doadas a um nobre, sendo que o suzerano era o doador e o vassalo era o receptor. Vale destacar que esse vassalo apenas cuidava do território, mas não era o seu dono. Somente no século XI é que eles puderam ter direito a essas áreas.
podendo vendê-las a outras pessoas, se tornando um suzerano. Note que esse sistema é muito organizado e tinha objetivos definidos. Como o feudalismo era estruturado? Esse sistema, conhecido como feudalismo, consistia em pelo menos 3 grupos principais, sendo o clero o primeiro deles, cuidando da fé cristã. Nesse sentido, eles controlavam a população através da religião, fazendo com que revoltas ou outros problemas fossem evitados na época. O segundo grupo era a nobreza, que cuidava da segurança e das guerras, enquanto que o povo era o terceiro escalão, que fazia todo o trabalho necessário. Nele podemos incluir os súditos e também os servos, que eram responsáveis por toda a sustentação que a sociedade precisava. De fato, saiba que mudanças nas classes sociais eram raras, de tal maneira que os servos geralmente se manteriam nesse patamar. O feudalismo ainda possuía uma classe considerada especial, que incluía os homens livres, pois esses indivíduos não eram escravos e contavam com alguns privilégios. As vantagens que eles detinham eram muitas, pois eles tinham isenção de tributos, participavam dos tribunais e detinham algumas propriedades. Desse modo, podiam ser cavaleiros ordenados, burgueses ou agentes administrativos dos feudos. Por certo, o sistema feudal tinha como base a palavra e também a honra. Dessa forma, o conjunto envolvia tanto as tradições quanto as obrigações, e os senhores feudais se tornavam vassalos para pedir proteção aos mais poderosos. Nisso, o feudalismo consistia na concessão do feudo através do suzerano. Com isso, o vassalo deveria zelar pelo território e ainda seguir as obrigações impostas. Ou seja, o compromisso selado não podia ser quebrado, e o respeito estava acima de tudo. Como os feudos eram organizados? A terra era de extrema importância no ano 1000, e as pessoas começaram a ocupar os feudos que garantiam a sobrevivência de todos. A divisão dessas áreas era feita em 3 grupos, que consistiam no manso senhorial, onde as produções eram todas de direito do senhor feudal, o manso servil, onde apenas uma parcela da produção era concedida ao senhor, e as terras comunais, que consistiam em um espaço comunitário, que servia para ambos e permitia extrair madeira, tratar o gado, etc. Desse modo, o feudalismo ainda contava com cidades conhecidas como burgos, que não estavam sob o domínio dos nobres e eram apoiados pelos reis. Já os camponeses eram pessoas que viviam com o pouco que sobrava das produções, uma vez que os senhores feudais detinham a maior parte do que era obtido. Assim, suas casas eram humildes e sua principal diversão era conseguida através da fé cristã. Além disso, havia muitas comemorações durante as colheitas ou mesmo quando eram feitos os plantios. A economia presente no feudalismo. Sem dúvida, o feudalismo era baseado em uma economia agrária, sendo autossuficiente e com pouca movimentação em moedas. De fato, os grupos de alto escalão tinham direitos sobre os feudos. Isso incluía os senhores, a igreja e chefes das tribos germânicas. Com isso, o povo passou a utilizar as áreas rurais e deixou o comércio de lado. Vale ressaltar que novas tecnologias não eram necessárias, já que o servo sabia que boa parte da produção não era para ele. Dessa maneira, utilizava-se madeira, ferro ou arado, e ainda era necessário cumprir todas as obrigações impostas pelo senhor feudal. A Igreja e o feudalismo. Logo após a queda de Roma, a Igreja ajudou a juntar o Império novamente, o que foi fundamental para o feudalismo que estava em construção. Assim, a sociedade se estruturou na fé cristã e removeu o paganismo, tanto que os interesses da sociedade da época eram todos voltados para a crença, e a obediência era tida como sagrada para alcançar a salvação, além de seguir o que a fé cristã estabelecia. Com isso, a Igreja regia tudo e era importante até mesmo para a economia. Vale lembrar que ela ainda detinha muitas riquezas e uma grande extensão territorial, ou seja, ela era fundamental em todas as vertentes presentes na sociedade feudal. Fase do comércio. O feudalismo foi crescendo e algumas mudanças aconteceram depois das cruzadas. Nesse sentido, o comércio voltou a se desenvolver nas cidades e surgiram as feiras. Além disso, elas se estruturavam perto dos castelos e das próprias vilas, o que possibilitou a criação dos burgos, que ainda continuavam sob o domínio feudal.
Os nobres locais eram donos dessas terras e cobravam taxas dos burgos, a burguesia. Durante esse período, os artesãos chegavam à cidade juntamente com os camponeses, que pretendiam vender o que produziam, e isso ajudou na expansão do comércio. Por certo, o feudalismo continuava sendo controlado pela igreja, e isso se expandiu para o comércio, que não podia visar lucros elevados. Posteriormente, surgiram várias moedas e corporações, ou seja, ofícios, que regiam o processo de produção, ao passo que os preços e a qualidade eram avaliados por eles para uma melhor organização. Com o aumento do comércio externo, o Mediterrâneo passou a ser explorado. Nisso, criou-se um centro comercial na Europa, mais especificamente na Península Itálica. Então, a partir daí, a expansão não parou mais e chegou a diversos outros locais. O declínio do feudalismo e a Era Moderna. A fase de transformação do feudalismo foi realizada entre 1000 e 1150. Dessa maneira, surgiram novas formas de transformação. Por certo, ocorreu uma maior concentração nas áreas povoadas. Além disso, surgiram novas técnicas de cultivo, bem como o uso de carroças e animais. Com isso, os ganhos foram maiores através das produções agrícolas, e o comércio do que era excedente foi sendo realizado. As cruzadas trouxeram a possibilidade da expansão do comércio para outros lugares do mundo. Com as possibilidades aparecendo, os servos buscaram outros meios de sobrevivência, o que acabou enfraquecendo a sociedade feudal da época, sendo que o feudalismo sofreu uma derrocada devido a muitos pontos principais. Nesse sentido, temos a criação de exércitos profissionais e a epidemia na época, além das mudanças de mentalidade dos camponeses e a diminuição nas áreas agrárias. Vale ressaltar que a população tinha crescido muito e os alimentos também começaram a faltar. Por certo, ele deixou de existir em meados de 1500 na maior parte da Europa. Contudo, a Rússia só deixou de utilizar esse sistema no ano de 1917. Os governos centralizados então começaram a aparecer e dominaram o período. Como resultado disso, surgiu um regime chamado de absolutista, que é fundamentado no Estado moderno e dava poder aos reis. Por fim, o sistema capitalista passou a ser adotado em boa parte do mundo, resultando em uma mudança geral e removendo o feudalismo. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, então não saia desse vídeo sem deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo.